assim vou apresentar, ou vou chamar ao palco o Pedro Brinca, o professor da Universidade Nova, que vai apresentar o estudo sobre fundos europeus, avaliação do impacto nas diferentes regiões em Portugal. O meu microfone está a funcionar? Tá, ok. Eu testo o palanque. Ok, muito bom dia, muito obrigado por terem vindo e estarem aqui dispostos a ver esta apresentação. Agradecer, obviamente, à Presidente da Câmara, Carla Borges, a bondade de nos receber aqui. Como o João Duarte já tinha avançado, para mim é um orgulho muito grande e um prazer muito especial vir cá, porque eu sou daqui, joguei 4 anos ali no Desportivo Tondela. Minha família é toda ali de Nagozela, tenho uns antepassados em Lebão da Beira, por isso sou mesmo aqui da zona. E pronto, é um prazer grande estar claramente de volta à casa. Anyway, começando aqui, nós vamos apresentar hoje um estudo que tem a ver com o impacto transformador que os fundos europeus podem ter nas regiões. Não só em termos de dinamizar a atividade económica, mas também aproximar o que é os níveis de desenvolvimento económico do interior e de outros municípios também fora das grandes regiões metropolitanas, aproximar o desenvolvimento económico, o nível de performance económica das regiões que têm um nível económico mais elevado. E a pergunta que se põe, de facto, isto motiva 3 perguntas. Primeiro, qual o impacto económico que os fundos europeus tiveram, os fundos europeus estruturais e de investimento tiveram nas diferentes regiões em Portugal entre 2015 e 2019? E este é o tal ponto 2, que é como é que eles contribuíram para a convergência, de que maneira é que eles ajudam, não é, as diferentes regiões fora das grandes áreas metropolitanas a aproximarem-se do nível de desenvolvimento dessas regiões mais ricas. E, em terceiro ponto, de facto, como é que isto ajuda mesmo o país a aproximar-se do nível de desenvolvimento europeu, não é? Até porque nós sabemos que não há convergência social sem haver convergência económica, por isso é importante, estas perguntas são muito importantes. Há outra pergunta também que tem estado um bocado na moda, e o professor João César das Neves tem sido muito incisivo nos jornais acerca disso, que tem a ver com a subsídio-dependência, com aquela ideia de que, de facto, os subsídios até podem fazer mais mal que bem, no sentido que viciam o tecido empresarial em sobreviver à custa desse tipo de iniciativas e que, uma vez acabadas, não criam valor e não fica valor, porque são negócios que só são viáveis por via de subsídios. E este estudo contribui para desmistificar essa ideia e vamos ver os resultados, não é? Ok. O que é que nós fizemos? Bem, em primeiro lugar, construímos uma nova base de dados que nos permitia responder a estas perguntas que nós estamos aqui a falar. Foram incluídos valores, obviamente, referentes aos apoios, não é? Aos fluxos financeiros que vieram destes quadros-programa para ajudar ao desenvolvimento das regiões, mas a novidade aqui é que nós conseguimos juntar, programa a programa, município a município, todos estes valores e juntar a isso todo um conjunto de características dos municípios, etc., que nos permitem, através desse cruzamento, perceber o impacto no emprego, o impacto no valor acrescentado, o impacto nas exportações, o impacto na produtividade do trabalho, todo o impacto numa série de dimensões que para nós são fundamentais para perceber a força e a dinâmica que estes fundos e estes programas conseguem pôr, de facto, nos municípios para onde são dirigidos. Esta construção teve essencialmente 2 passos. Primeiro, dados agregados da Associação de Desenvolvimento, da Agência de Desenvolvimento e Coesão, que são esses que têm os dados do PT 2020, o Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. E juntámos, obviamente, estes dados a outras bases de dados, que estas sim são mais públicas e que qualquer um de nós pode obter no INE e na Pordata, dá um bocado de trabalho, mas conseguimos lá ir. Nós aqui, em termos de estatística descritiva, o que nós conseguimos juntar foi, de facto, estes 308 conselhos. Deixa eu ver se eu me entendo com o digital, estou habituado ao analógico, um gajo é velho. Ok. Mas não aparece ali. Ok. 308 conselhos, conseguimos cobrir. Falamos de apoio aprovado, as observações que temos são 1824. Isto basicamente são 5 anos, 308 conselhos, 5 vezes 3 dá mais ou menos 1500, há alguns missing values e por isso é que isto é dos 1824 para os 1500 e qualquer coisa. Mas o importante é que de facto temos muitas observações e que nos dá um poder de inferência forte. Okay? Esta é essencialmente a ideia. Dito isto, há aqui problemas metodológicos, obviamente, com a elaboração do estudo, porque
neste período de 2015 a 2020, ou 2019, há programas que estão aprovados, programas que estão executados e programas que já estão pagos. Não é? Nós, numa perspectiva conservadora, isto é o que dá, os académicos têm este enviesamento para o conservadorismo, infelizmente, tentámos ser o mais conservadores em termos dos impactos que estes fundos têm. Okay? E o que é que fizemos? Excluímos da análise os executados e os aprovados e concentrámos apenas naqueles que já tinham sido pagos. Okay? Que é para assim conseguirmos isolar um bocadinho o efeito de programas que já foram aprovados, executados e que já estão em andamento, não é? E foram pagos. Dito isto, esta é a distribuição geográfica dos fundos da União Europeia pelas diferentes regiões portuguesas. Claramente, são mais prevalentes nas áreas que têm menos nível de PIB per capita, ao valor acrescentado, porque não existe PIB per capita ao nível do município, existe ao nível de valor acrescentado. Claramente, a maior parte destes programas são precisamente para isso, não é? Para aqueles municípios que estão abaixo dos 75% do PIB da média da União Europeia. Dito isto, temos aqui, como viemos a Tondela, e estamos aqui nesta reunião sumária da região centro, trouxemos aqui o mapa de todos os concelhos aqui desta NUT 2 da região centro. Vemos ali Tondela, não é? Que realmente tem sido dos concelhos que têm tido menos impacto dos fundos no valor acrescentado total. Isto não quer dizer que seja falta de iniciativa ou que pode ser um efeito de escala, por exemplo, Tondela ser mais rica que, obviamente, concelhos como Idanha Nova ou assim, e por essa via a percentagem do VAB que é explicado pelos fundos estruturais naturalmente é mais pequena, não é? Porque dilui-se num nível de atividade económica maior. Mas isto significa que há potencial de crescimento, okay? E há oportunidades, de facto, para dinamizar aqui nesta dimensão. Tondela encontra-se, lá está, na posição 203 no ranking de apoio dos fundos europeus, em percentual do VAB, ou seja, quanto do valor acrescentado bruto que é realizado naquele município é explicado pelos fundos estruturais, e ocupa a posição de 70 no ranking da região centro. É bom lembrar que nestas contas também não entram todos os fundos que vão para as entidades públicas. Nós só temos dados relativamente às entidades privadas. Mais uma vez, a estimativa que eu vou apresentar aqui é conservadora, okay? Relativamente aos impactos realizados. Na região centro, os três maiores foram Pedrógão, Grande, Vouzela e Belmonte. Depois tem aqui uma parte um bocadinho mais técnica, que tem, se houver aqui alguém de estatística e econometria na audiência, que estiver interessado, mas tem a ver com técnicas estatísticas que nós usamos na análise deste tipo de informação para nos assegurar que existe uma relação causal e não apenas uma mera correlação. Okay? Isto é uma questão um bocado técnica, mas é importante para termos confiança naquilo que são os resultados do estudo. Okay? Dito isto, o que é que nós vamos ver? Qual é o exercício essencial aqui? É, através destes métodos de identificação de efeitos causais, de que maneira é que o valor do programa europeu tem um impacto na criação de valor daquele município, perceber isso através de informação que nós conseguimos ter para um mesmo ano, comparando todos os municípios e, obviamente, olhando para os municípios ao longo do tempo. Temos estas duas dimensões e é através dessa variação transversal e da variação temporal que nós vamos conseguir inferir estes efeitos causais. Não sei se este é o fórum mais adequado para voltarmos à escola e temos aqui essas equações, mas isto é só para explicar que há umas equações que dizem como é que a gente calcula estes coeficientes. Se alguém estiver interessado, convido-os a vir às minhas aulas de econometria, mas tenho todo o prazer em discutir isto no fim. O que é que são os impactos? Bem, 1 euro pago pelos fundos europeus tem, no mesmo ano, um impacto de 90 cêntimos. Ok? Passado, no fim do segundo ano, tem um impacto cumulativo de 1,8 euros. Okay? E vamos somando até que o impacto apenas de 2,4 no último ano junta-se ao impacto após 2 anos de 1,6, ao fim
no fim do ano de 0,9, juntamos estes valores todos e temos o impacto total após 3 anos, que ultrapassa um valor de 5 acumulado. Okay? Por isso, esta ideia que, de facto, os fundos estruturais são um mecanismo forte e uma alavanca forte de desenvolvimento e de criação de valor sustentado, okay? Encontra-se validada por esta análise. Como é que isto se compara com resultados que outros autores têm encontrado? Será que isto é uma coisa completamente diferente daquilo? Houve outros estudos feitos com outros horizontes temporais, noutros contextos em termos de geografia, e os resultados são relativamente consistentes. O Pedro Gil e colegas estimaram realmente um multiplicador ao nível nacional de 0,9 no impacto, que é igual ao nosso, por isso é consistente. Estudos internacionais mostram valores muito próximos daqueles que nós também conseguimos encontrar. Há apenas um estudo do Fábio Canova e da Evi Papa, Canova até foi meu orientador, que encontraram um multiplicador de 1,8 para o FEDER, ou seja, desagregaram por fundo, e encontraram um multiplicador negativo para o Fundo Social Europeu, mas isto era precisamente no impacto. Não é? Ao longo do tempo, mesmo o Fundo Social Europeu depois tem impactos positivos quando se acumula todo este efeito criador de riqueza nesta cadeia de criação de valor que é desencadeada. Aqui o que nós temos é o impacto do valor acrescentado bruto ao longo da distribuição dos municípios. Temos, obviamente, que municípios mais pequenos, um município que tenha muito pouca atividade económica, vai para lá um programa com um fundo muito grande, vai ter um peso enorme na criação de valor acrescentado, é um efeito de escala, não é? E obviamente que aquilo que nós vemos é aqui no histograma, que é precisamente nos fundos, nos concelhos com menor valor acrescentado, que o impacto dos fundos estruturais, por uma questão contabilística quase, se exprime com maior força. Em termos do crescimento do PIB anualizado cada NUT 2, porque aí já temos valores do PIB ao nível das NUTs, a área que mais tem, em que os fundos europeus mais têm representado uma parte do produto interno bruto dessas regiões, é precisamente nos Açores. A região autónoma da Madeira surge em segundo lugar com 1,23. Em Portugal continental tem sido precisamente a região centro aquela que os fundos europeus têm tido um peso maior na criação de valor acrescentado. E aqui do lado direito temos precisamente quanto é que estes fundos estruturais explicam, não do estoque, mas do crescimento. Ou seja, em que medida é que eles são uma alavanca de crescimento, de criação de valor. E nesse aspecto, de facto, é brutal o valor que existe para os Açores, é mais de metade, ligeiramente mais de metade da taxa de crescimento nos Açores pode ser explicada pelo impacto dos fundos europeus. Obviamente, em Lisboa e no Algarve é muito pequena, quer porque os fundos para lá vão são comparativamente mais pequenos, quer pela dimensão das regiões e pela concentração, e Portugal ainda é hoje um país demasiado centralizado em muitos aspectos. Obviamente que isto é uma das ferramentas para contrariar essa característica. E a região centro, lá está, como eu disse, tem sido, em Portugal continental, aquela que mais tem beneficiado, em termos de valor acrescentado no total, desses valores. Quais são os canais através dos quais se exprime esta criação de valores? Nós podemos dizer fundos estruturais criam valor acrescentado, mas como? Não é? E isto, eles exprimem-se precisamente através do aumento da criação de empresas, que nós observamos, aumento das exportações, promovem exportações, aumento do salário médio, ou seja, é inclusivo. Nós não estamos a falar apenas, e às vezes fala-se muito disso, que os fundos estruturais só vão para os empresários, quer dizer, não é essa a realidade. Eles contribuem para elevar o nível de vida das comunidades onde estão integrados, e isso é importante, porque, mais uma vez, só conseguimos ter convergência social, seja a nível nacional, seja a nível europeu, se houver convergência económica, senão não é sustentável. Não é? E, por último, obviamente, o aumento do emprego. São polos de atração de trabalho. Dito isto, a pergunta que fica é como é que seriam os municípios, como é que seria Portugal sem estes fundos estruturais? De que maneira é que este processo de convergência, que é importante para a coesão social, económica do país, está a ser ajudada por estes fundos estruturais?
E aquilo que nós fazemos é, temos esta identificação de efeitos causais, dos níveis dos fundos estruturais, dos valores da atividade económica, nós conseguimos responder a essa pergunta, que é como é que seriam os diferentes municípios se estes fundos estruturais não tivessem sido alocados lá. Porquê? Porque temos essa capacidade de inferência causal. E nesse sentido, este gráfico, que eu vou perder aqui um bocadinho a tempo a explicar, mostra claramente que são uma força determinante para o processo de convergência económica, quer entre as regiões, como mais à frente vou mostrar, quer dos municípios, quer como mais à frente vou mostrar do próprio país com a União Europeia. Aquilo que vocês estão a ver aqui, a azul, é os resultados observados com fundos europeus, okay? Que é a realidade. Os pontos laranja é qual teria sido o valor, okay, para cada município se não tivessem beneficiado destes fundos europeus. Okay? E depois temos um gráfico que é clássico para aqueles que estudam economia, que é relacionar o valor acrescentado bruto que o município tem antes de receber os fundos com a taxa de crescimento que lhe sucedeu. Para haver convergência, significa o quê? Significa que os municípios mais ricos, okay, são aqueles que tiveram menor impacto dos fundos europeus no seu crescimento. Os mais pobres são aqueles que os fundos europeus conseguiram alavancar uma dinâmica de crescimento mais forte para chegarem ao nível dos ricos. E isto gera o quê? Uma relação inversa entre nível de riqueza no começo do programa e crescimento subsequente. Só assim é que há convergência. Se os mais pobres crescerem mais rápido que os mais ricos, se os mais ricos crescerem à mesma velocidade ou mais rápido, não há convergência para ninguém, não é? Pronto. Por isso, a linha azul é um sinal claro de que, de facto, estamos a convergir em termos de regiões com as regiões mais pobres estão a conseguir apanhar as regiões mais ricas. A linha laranja diz-nos o que é que teria acontecido se estes fundos estruturais não tivessem sido empregos. E aquilo que se vê claramente é que não só não teríamos convergido, como as regiões mais ricas teriam crescido mais que as regiões mais pobres. Por isso, este gráfico mostra claramente a importância e o valor estratégico destes fundos. Dito isto, não ao nível do município, mas ao nível das NUTs, ok? Não se pode falar aqui propriamente de inferência, porque temos 5 observações, não é? Ou 7. Não, 7 observações. Mas boa parte do trabalho de economista é estar a olhar para um gráfico até ficarmos convencidos que estamos a ver aquilo que queremos, não é? Mas peço a vossa bondade de acreditar que realmente com 7 observações se mostra aqui alguma tendência, de facto, nas bolinhas azuis, que é que de facto essas regiões mais pobres cresceram mais do que as regiões mais ricas, como a AML, e a laranja teria sido o que é que teria sido o desempenho dessas NUTs, lá está, mais uma vez, se os fundos europeus não tivessem sido aplicados e usados. Em termos de convergência para o PIB médio europeu, o que nós temos, de facto, era a posição que estamos em 2014, que é a barra azul, nas diferentes regiões. O que vemos a laranja é 2019 com os fundos estruturais e a cinzento o contrafactual, que era o que é que teria acontecido se não tivesse havido este investimento dos fundos estruturais. E aquilo que observamos, de facto, e este é o efeito líquido, primeiro é que a laranja é maior que a cinzenta e segundo, que graças a isso chegamos mais perto da média comunitária. Okay? O que representa, de facto, convergência, não só dentro do país, entre as regiões mais pobres e as regiões mais ricas, mas mesmo convergência das regiões em Portugal com a média comunitária. Okay? Lisboa, lá está, infelizmente afastou-se, divergiu nos últimos anos da média comunitária, mas as outras regiões nota-se algum efeito, por exemplo, no centro e no norte mais pronunciado, Alentejo também, de facto, neste processo de convergência. Concluindo, as perguntas que motivaram esta apresentação e o estudo: qual é o impacto económico nos fundos nas regiões em Portugal, neste período de 15 a 19? É grande, ok? Como viram a ordem de magnitude que estamos a falar, um multiplicador acumulado de 5,8, se não estou em erro, ao fim do período todo, um multiplicador no impacto de 0,9, ao fim de um ano
1,8. Quer dizer, o dinheiro vem, cria valor de uma forma sustentável. Como é que contribuem para a convergência regional? Uma pergunta muito importante dentro da política de coesão territorial. Claramente que sem os fundos, como eu vos mostrei, não teria havido convergência regional, e se quiserem municipal, no país, não é? E não se limitaram apenas de aproximar os municípios e as NUTs mais pobres das mais ricas, mas também contribuíram para um efeito de nível relativamente ao nível médio da União Europeia. Ok? E é isto. Não sei se têm perguntas ou comentários. Se não tiverem, é a altura da próxima pessoa a vir. Muito obrigado, professor. Vamos dar continuidade ao nosso